Olá, meus amigos e minhas amigas, você que acompanha o programa Engenho Cultural, aqui na TV Engenho Cultural, o programa Engenho da Cultura. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, aproveita e se inscreva, aciona aí o sininho, deixa aquele like que é muito bom para o nosso canal. Canal esse que foi criado para valorizar cada vez mais a cultura mipibuense. E hoje a gente vai falar com alguém que é pura cultura. Ela que é escritora, professora, historiadora e tem uma infinidade de coisa boa para falar para a gente. E é com muito prazer, com muita alegria, que recebemos hoje, no programa Engenho da Cultura e na TV Engenho Cultural, o Olho d'Água FM, a professora Lúcia Amaral. Seja muito bem-vinda, professora. Obrigada, muito obrigada. É muito bom estar aqui, poder falar um pouco do meu trabalho, das minhas pesquisas, porque pode ter alguém que ame São José, tanto quanto eu, mas mais do que eu, não. Então, por essa razão, eu pesquiso, vou continuar pesquisando para conhecer mais a história e passar para quem se interessar. Conta pra gente um pouco do carnaval que a senhora viveu na sua juventude. Bom, fazendo um paralelo entre o carnaval de antigamente e o de hoje, um marco principal é o romantismo que acabou. O carnaval do passado cheirava romance, com serpentinas, lança-perfumes, papangus que chamam de sujos, e São José, bucólica, interiorana, mas tinha um carnaval que valia a pena quando a redondeza vinha para cá, pessoal da redondeza, brincar na rua, com orquestras, com latas. Existia um ar de romance, um ar de nostalgia, de coisas boas. Não que o de hoje não seja assim, mas hoje está mecanizado, automatizado. Hoje o carnaval é, como eu cito como exemplo as escolas de samba. Antes faziam por amor, hoje é por dinheiro. O carnaval chegou no Brasil por volta do século XVII. Mais precisamente em 1913, houve o primeiro baile de carnaval no estado do Rio de Janeiro. E logo após o carnaval ter sido criado, ter chegado no Brasil, e veio trazido pelos portugueses, começou justamente pela elite, mas depois chegou à população ao todo. A senhora lembra qual foi o seu primeiro contato com o carnaval? Quando foi que a senhora foi assim às ruas para ver um carnaval? Esse carnaval que a senhora falou que era um carnaval romântico, um carnaval lindo, a Associação Mipibuense, que parava a cidade para as pessoas ir para esses bailes, os desfiles de blocos, que fazia com que a gente se sentisse feliz vivendo esses 3 dias de carnaval. Eu conheci o carnaval saindo da minha infância para a adolescência na Associação Esportiva Mipibuense, o único clube social aqui da cidade que foi criado por Jaime Salles, que foi prefeito de São José, vice-prefeito, aliás, e era um senhor de engenho e juntou-se com mais alguém, outros senhores de engenho, e fundaram a Associação Esportiva Mipibuense, que remetia ao time de futebol da associação. Bom, lá na associação, os velhos e queridos bailes, onde toda a sociedade mipibuense participava, bailes de máscara, concursos de Rainha do Carnaval, Rei Momo, a melhor fantasia, a mais bonita, matinê para as crianças. Eram 4 tardes e 4 noites inesquecíveis. E de início eu ia com meu pai para ele vigiar a gente. E depois a gente foi crescendo e passamos a organizar o carnaval aqui em São José, eu e meu irmão Essinho. Muito bem, professora. E a gente sabe que o carnaval de São José era marcado pelas escolas de samba.
Tinha uma escola de samba, se não me falha a memória, na comunidade de Laranjeira dos Cosmos. Tinha 2 escolas de samba também aqui na cidade, né? No centro tinha 2 escolas de samba e tinha essa da Laranjeiras. Eu acho que tinha até um nome que chamavam das escolas. Tinha da família, que começou ainda com a mãe do Valdir Naval, do saudoso, e que, infelizmente, hoje a gente não tem mais o prazer de ver, mas ficou a história e marcou para sempre a memória de todos nós. O desfile da Escola de Samba Malandro do Samba de São José de Mipibu. E era uma alegria muito grande a gente poder ir às ruas, né? E aquele momento em que aquela escola saía com aquela batida, todos nós ficávamos arrepiados de ouvir aquela batida, aquele pessoal sambando. Era uma coisa muito linda. E acredito que a senhora viveu muitos momentos felizes vendo esses desfiles. Originalmente era Corsários do Amor. Começou como Corsários do Amor. Depois passou a Corsários do Samba. E depois Malandro do Samba. A família de Valdir, do falecido e querido amigo Valdir, originalmente veio do Rio de Janeiro com o carnaval nas veias, o carnaval no sangue. Ele trouxe para cá a batida do morro. Ele trouxe para cá inovações que a cidade não conhecia. Então, Malandro do Samba dominou o Carnaval de São José por muitos anos. Houve uma época em que houve uma cisão nessa escola de samba e um grupo, se eu não me engano, liderado por Carlinhos, do famoso Zé da Bicicleta, essa cisão criou os Iúncares. Era como se fosse o concorrente de Malandros do Samba. E houve um carnaval no ano de 70, se eu não me engano, inesquecível, com desfiles, com premiação, sempre Malandro do Samba vencendo os concursos que haviam aqui. Se colocava uma comissão num palanque rústico lá na praça, com iluminação pobre em relação a hoje, mas o amor era tanto que ninguém via isso. Então, há uma foto onde tem a grande maioria do pessoal que gosta de carnaval, está no palanque, onde tem Janilson Ferreira, nessa época, entregando a taça de vencedor. E essa cisão durou muito pouco tempo e depois os Malandros do Samba continuaram dominando até os carnavais mais recentes, onde Valdir já sofrendo fisicamente com doenças, e seu Manuel Marceneiro liderou um tempo e até que acabou. Mas, além disso aí, a noite era festejada com um bloco que eu criei junto com o Reinaldo Cruz. Eu tenho as fotos, Esculacho. Aqui para nós tem uma série, eu não recordo agora, mas muitos blocos que a gente organizava as carroças e fazia desfile à tarde na rua. Fazia curso, para quem não sabe o que é curso. Se juntava assim vários senhores e enchiam os carros de sua propriedade, de crianças, de jovens, e saía desfilando pelas 2 praças, isso que se chamava de curso. Terminava de frente ao palanque, onde ia ser feita a premiação. Além dos famosos papangus, que para quem não sabe são as pessoas mascaradas na rua, hoje ainda tem talvez, não sei mais se aparece um ou outro, várias tribos indígenas disputando entre si. A tarde de São José se comparava a um final de ano, na época de seu Lulu Davino, onde você não passava, você não conseguia atravessar da praça, que a gente chamava Praça Nova, a praça Monsenhor Paiva, não conseguia descer a Rua do Peá. Desembargador, né? Gente, muita gente. E não havia briga, não havia morte,
Para dizer que não havia morte, os blocos que vinham de Santo Antônio, Goianinha, Nísia Floresta, houve um caso em que houve um grande atrito, onde um senhor que nós conhecíamos, ele e toda a família, eu morava na Cônego Lustosa, de frente à pizzaria, naquela rua, e ele também morava ali. Ele estava sentado na Rua Pedro Velho, na Rua do Comércio, era o normal, numa barbearia, ele sentado. E veio os cangaceiros, se eu não me engano, de Goiânia, eu não lembro a localidade, perdão, mas eu não lembro. E eles, no meio desse tiroteio que eles faziam, uma apresentação do cangaço contra as volantes, antigamente, e nesse tiroteio, uma dessas pessoas, se soube depois, desafeto de um homem chamado Malunguinho, atirou nele. E foi nessa época que ele veio a falecer. Fora disso, carnaval era na paz. Tinha também, além da escola de samba, o pai, ali na Rua do Fogo, que eu conheço como pai de Manel Pretinho, Zé Pretinho, ele tinha um bloco indígena, Tupi-Guarani, né? Isso, o seu Manuel Pretinho tinha os Tupis Guaranis, que ainda existe com os filhos de uma pessoa que Zé Bonitinho, eu não me lembro o nome do pai dele. Gonçalo. Pronto. Gonçalo trabalhou muito tempo no Olho d'Água, né? Então, pronto, ele mantém ainda com os mobralinos. É isso mesmo. Que não existe, porque ele colocou esse nome Mobralinos, mas historicamente não existe, porque Mobralino vem de Mobral. Mobral não tem nada a ver com o carnaval. Seria a tribo dos Mobralinos. Se fosse pelo menos a tribo dos Mopebus, né, para índio, a tribo indígena junto com e houve também os Apaches. Na parte dos Zé Estevam, eu tenho fotos, uma homenagem aos norte-americanos, peles vermelhas, lindo, lindo, lindo. Os Apaches feitos por Zé Estevam e família. Então, existia Tupi-Guaranis, onde fazia a morte do caçador lá na praça, enchia de gente. Era uma coisa assim que eu nunca tinha visto. A rua ficava cheia para ver a morte do caçador. Todo ano ele morria. Aí Zé Estevam colocou uma tribo de Apaches com aquelas tendas na Praça Nova, na Praça Celso Sales, que antes era a Praça Aurélio Pinheiro, onde tinha umas rodas, era nem Aurélio Pinheiro ainda. Aliás, não era Celso Sales, Aurélio Pinheiro. Então, no pátio da praça, de frente ao barão, que era com terra batida, armava-se as tendas indígenas. E ali ninguém sabia nem o que assistia, porque tinha a história dos cowboys contra os índios norte-americanos. E tinha a morte do caçador com os nossos índios brasileiros, Tupi-Guarani. Era muita coisa bonita, muita coisa bonita. Verdade, eu cheguei a acompanhar, por 2 anos eu vi os Apaches. E o Mobralino, o Mopebus, né, Zé Bonitinho, ele botou assim, Mobralinos porque ele disse que a ideia, no início, era criar uma quadrilha junina. Com o passar do tempo, ele resolveu fazer um bloco indígena, né? Aí colocou Mobralinos, Mopebus. Mobral por conta do Mobral. Exatamente, eu estou dizendo, o que eu quis explicar, era que o sistema de ensino do Mobral, né, que seria educação para todo mundo, com outro nome. Hoje tem com outro nome. Né? Mas, eu não sei, talvez por conta de orientação, porque ele podia ter colocado a tribo dos Mopebus. Não tinha coisa melhor, porque a história dava pano para as mangas para fazer enredo. Muito bem. Professora, a senhora também lembra da Gabriela? Ah, Gabriela. Eu fui pesquisar os motivos da Gabriela. O filho de Corsino, um deles,
Porque meu pai gostava de carnaval, porque meu pai gostava disso, meu pai gostava de bonecos. Meu pai gostava e fez uma bonecona e deu o nome de Gabriela. Eu não entrei mais em detalhes porque me interessava apenas saber por quê. Era porque ele gostava. A famosa Gabriela. Entendeu? Teve também o pessoal dos Tomés e Matias que criou blocos carnavalescos com bonecos grandes, entendeu? Porque na época, São José de Mipibu vivia o carnaval. As ruas se enfeitavam, as ruas se rivalizavam, como no São João, para quem tivesse a rua mais bonita, para quem tivesse o bloco mais bonito. As crianças na matinê, os pais se empolgavam, as crianças iam no centro social, havia matinês. Então São José vivia 4 dias, 4 tardes, 4 noites de festa. A gente hoje vê que São José, boa parte da população de São José tem por mania de ir para as praias. Naquela época não existia, né, professora? Mas só que o que acontece é o seguinte, eu trabalhei na administração de Leonel. E Leonel não... Porque vinha a administração Hélio Janilson Carlos, Leonel, ele não gostava de carnaval. Eu não sei, problema não era nosso. Ele não se interessava. Não havia nada de cultura em São José. Nada. Absolutamente nada. A cultura era a minha turma. Eu, Essinho, Luzinete Viegas, Raimunda, Dori, muita gente. Teu pai, Arlindo Dantas. Ele adora carnaval. Num jipe que ele tinha, a gente tudo em cima daquele jipe, ele não se incomodava com a ruma que entrasse e fazia, não estava nem aí para o peso do carro, saía fazendo assaltos. Assaltos, o que é isso? As escolas de samba mandavam uma cartinha para cada família. Se aceitava recebê-los para um assalto à sua casa. Se preparava bebida, comida e no primeiro dia de carnaval, por exemplo, os malandros do samba iam para tal canto, várias casas, os iúncares, outras casas, era assalto. E depois disso, assalto virou, muita gente não podia ir a clube, porque era o clube elitista, gente pobre e preta não entrava. O racismo já estava no berço. Então, o que é que se fazia? Se juntava 10, 15, 20, vamos para cá de fulano, vamos, levava bebida e comida, era assaltar. Isso já era no carnaval, no São João. Festa, né? O assalto era uma festa. Isso, e não interessava ser comemoração de nada. Vamos beber aonde hoje? Na casa de fulano, levava comida e bebida. Era o assalto, que hoje tem uma conotação, infelizmente, triste. É? E o pessoal se enfeitava? É verdade. Uma das coisas que mais a gente ouvia e que eu achava tão lindo, professora Lúcia, a gente chegava no centro de São José e tinha aquelas pessoas, Mariana Dantas, que está aqui acompanhando essa entrevista, nossa secretária de Cultura, e tinha uns carrinhos de mãos, uns caixinhos de pitombas amarrados nas esquinas. E aquilo era a coisa mais linda do mundo. A gente ia lá e comprava aquela pitomba bem amarelinha. As pessoas tinham por mania de usar um pó, acho que era uma arrozina, para jogar um nos outros. Era o carnaval. Uma lançazinha. Era um carnaval maravilhoso. Eu sinto muita saudade daquela época. Uma das coisas mais lindas, Mariana e professora Lúcia, que eu assisti na minha vida foi aquela apresentação teatral dos índios. Eles passavam, o que é que acontecia? O caçador atirava na Índia Jacira, a Índia caía. Ali vinham os pajé, e vinha outra Índia, faziam ali aquela oração, balançando aquele chocalho, enfim. Ressuscitava aquela Índia e a festa continuava. Na segunda-feira, eles pegavam o caçador, amarravam e saíam nas ruas da cidade, empurrando o caçador. A gente tinha até dó, né? Naquela época a gente criança não sabia que era apenas uma brincadeira. Eles empurrando o caçador e aquela brincadeira, e na terça-feira era a morte do caçador, que era o auge da apresentação, não era, professora? Exatamente isso. Faziam uma fogueira
E todo mundo queria ir olhar a morte do caçador, pelo que ele tinha feito. Era inconscientemente retratando o invasor, a tribo de índio, quando aqui chegaram. Aí começa a história de São José. Exatamente, é muita coisa linda, eu fico até arrepiado quando falo desses momentos que eu vivi. Eu tinha 7 anos, 8 anos, Exatamente. mas me lembro, eu tenho essa lembrança. E uma das coisas também que eu achava muito bonito é que Zé Salles, Zé Eduardo, aliás, ele trazia o trator puxado com os carroções, né, era, professora, todo enfeitado com bambu, e ali em cima vinha aquele bloco, aquelas moças, aqueles rapazes dançando, brincando. A senhora chegou a ver alguma vez a orquestra de sopro tocando frevo no centro de São José? Só tinha. Ninguém tocava música eletrônica. A música, talvez por isso fosse uma coisa... A gente respirava isso. É instrumento de metal, só. As bandas ensaiavam aqui em São José, naqueles sobrados, entendeu? As pessoas ofereciam até locais para as bandas tocarem, ensaiarem para o carnaval. Só música carnavalesca. Ninguém ouvia axé, ninguém ouvia banda não sei de que lá, ninguém ouvia esse batidão, carnaval e samba. Era um carnaval tradicional mesmo. Esse era. Era só aquele frio. Aí enlouquecia o povo. Você imagina o pátio da igreja, do mercado, quando não tinha a praça Celso Salles, quando não tinha nem a Celso Salles. Era a Praça Aurélio Pinheiro, que era uma praça, mas era praticamente rente com o chão. No Barão, que é o outro braço da cruz, que São José é feito numa cruz, a praça Aurélio Pinheiro, com a Praça do Barão, em terra batida, vinha para a Praça Monsenhor Paiva, que era a Praça Getúlio Vargas antes, Praça Humilde, aliás, nem tinha praça ainda, era terra batida. Então, enchia aquilo ali de gente. Nos carnavais que eu participei, já existia a Praça Nova, que ela foi criada em 1951. Foi construída. Então, em 60, 69, 70, ela já estava ali, então aquele enchia. Porque o povo se fantasiava. Não era uma coisa tão espontânea. Curtia o carnaval, né? Se fantasiava, e fantasiava a família, os filhos, ia pra rua. Entendeu? Curtia, esse termo curtir, que é recente para a época, mas apreciar, ver, dançar, entendeu? Eu acho que eu tenho com meu irmão umas fitas dos carnavais passados. Só não sei como transformar isso para a informática. Que é fitas, entendeu? Tá certo, né? Joel tem isso. Coisa linda, né? É muito bom a gente ouvir. Olha, só para arrematar isso, Carnaval, São João. Semana Santa. Mas essencialmente, Carnaval, São João e o Natal. Não era São João E o Réveillon, em né? São A passagem José. de ano, né? E a passagem de ano também, né? Não era São João em São José, não. Era São João de São José. Passagem de ano, com a mensagem do telegrama, Era lindo demais. feito por seu Lulu. Os carnavais. Outra coisa também que São José viveu. 1970 foi um ano que marcou São José. O melhor desfile, melhor até do que a capital, onde veio gente da capital, inclusive, na época, veio a imprensa, entendeu? Para os desfiles de 7 de setembro. Carnaval, São João e o Natal. E o Natal não tinha nada disso, não tinha luzes na rua, o Natal não tinha... na real, a riqueza de hoje. Mas era um Natal de gente na rua, de botequins. Você sabe o que é botequim, né? Aquelas casinhas
bem humilde de palha, entendeu? É por isso que às vezes as pessoas dizem, isso de você, que você está dizendo, isso é nostalgia. Sim, porque eu vivi e estou vivendo hoje. Eu posso fazer um paralelo tranquilamente. No São João era aquelas barracas de palha, né? É. E hoje Eu não tenho, pode ficar de incêndio. Mariana, eu tenho uma foto que diz tudo. Você olha para a praça, no dia 1º de janeiro, eles desmanchando aquilo ali, entendeu? Eu não sei, eu posso até estar errado, estou supervalorizando a época, mas é dito não só por mim, os grandes estudiosos, a época 69, 70, 80, até começo de 90, aí depois anarquizou tudo. Anarquizou entre aspas, porque hoje, a mocidade de hoje, talvez não gostasse daquele carnaval. Não sei se gostaria. Mas eu não sei. acho que gosta, porque Olinda repete muito isso, né? Mas vai muito mais o pessoal já após os 50. Mas hoje o jovem está aderindo muito para Olinda. Tentando resgatar. É isso que eu ainda quero fazer com você, um carnaval aqui do passado. Assim, nós, desde 2016, que vem tentando com um baile de carnaval. Por quê? Porque tem que ser antes do carnaval, porque o pessoal vai pra praia. Então a gente sempre faz o baile de carnaval. O primeiro baile de carnaval foi o melhor na praça do Celso Sá. Mas acontece que se fazia as pré-carnavalescas. Isso, nós fazemos as pré e queríamos muito fazer o carnaval. É tanto que o ano antes da pandemia nós fizemos ainda em 2020, colocou umas marchinhas na rua tentando resgatar. Mas como fica muito pouca gente na cidade, então isso não propagou, né? Mas aí o baile de carnaval, o primeiro baile de carnaval, nós fizemos até concurso de fantasia para tentar trazer esse público, né? Mas você só faz se você tiver a base, você começa a puxar esse pessoal em dezembro. Dezembro é o primeiro grito de carnaval na associação. Depois do baile, Ano Novo, aquela coisa, a partir de meia-noite era só carnaval. E nós saíamos 4 horas da manhã para o cruzeiro da praça para terminar a noite. O carnaval começava de manhã até a noite, né? Porque uma hora dessa já tinha muitos papangus na rua, batuque em todo canto. Mas o pessoal foi para a praia porque houve, eu não estou culpando o Leonel, mas houve um certo recuo. Além disso, os carnavais do passado, ninguém esperava dinheiro de ninguém, ajuda de ninguém não, isso aí é no comércio. E a gente lutava com o que tinha, e era tão bom. Hoje não, esperam que o governo só sai se o governo der X. Quer dizer, por isso que eu digo que não tem amor pelo carnaval. O romantismo acabou. Além do carnaval, né, que se brincava até a terça-feira, tinha quarta-feira de cinza. Quarta-feira tinha o baile da ressaca. Ainda tinha o baile da ressaca? O baile da ressaca. Quarta-feira de cinza, não era nem um baile. Era quem aguentava e tinha músicos que topavam, saía pela rua, andando pelas casas, na quarta-feira de cinza, o baile da ressaca. Acho que daí foi de onde criou a ideia, né, do Bloco do Batata, que disse que o Batata era um garçom, trabalhava o carnaval todinho, na quarta-feira resolveu fazer a troça lá para arrastar o pessoal. Olha, eu não sei, mas depois do axé, depois porque na hora que você mistura, eu não sei, talvez eu esteja errada, você mistura uma tradição, você não pode misturar uma tradição com o modernismo. Não vai... No nosso baile de carnaval de 2016 pra cá, que é só um dia, não entra outro tipo de música, a não ser isso. Orquestra de frevo. Pronto. Agora, talvez, Mari, você continuando na Secretaria de Cultura, a gente possa ter um carnaval assim, acostumar. O povo vai pra praia por quê? Não tem nada para ver. Eu me lembro de um último carnaval de São José. Dalto era o secretário de alguma coisa lá, Dalto Emerenciano. Ele botou uns postes lá ali de frente à igreja e iluminou. O pessoal veio da praia. Na terça-feira foi a festa.
Pronto. Na terça o povo vem. Mas acontece que a pessoa pode continuar na praia e vir para os bailes. Sim. Vir comemorar. Sim. Só diga a você, como você acostumou o pessoal a ter as ruas iluminadas no Natal. Você enfeita tudo. No dia que não tiver mais, puxa vida, acabou. Verdade. A gente vem falando sobre o carnaval e é uma riqueza de detalhe muito grande que a senhora traz pra gente. Agora, naquela época, já existia os homens que se vestiam de mulheres e faziam aqueles blocos pra Já, sair e as pela rua? depravadas, as Já famosas existia. depravadas. Eram os homens que aproveitavam e se vestiam de biquíni. Abel era o chefe, Abel Isaías era o chefe, era o cabeça das famosas depravadas. As quengas mais em Natal. Ainda hoje tem, né, as quengas em Pirangi, mas aqui em São José também já tinha esse bloco voltado. Já, porque é a oportunidade em que a moral do homem não é condenada. Carnaval. Ah, entendi. Isso já Tudo acontecia. vale, né? No carnaval tudo Não, vale. vale tudo. Isso já acontecia em 1913, no Rio de Janeiro, onde existia o primeiro bloco dos homens que se vestiam de mulheres e saíam desfilando nas ruas cariocas. Sim. Porque eu digo muito, não tinha maldade. Eu não sei o que é isso. O povo era bom, não havia maldade. Não havia. Olha, aqui tem 2 rapazes, os 2 homossexuais. Mas eu não lembro, eu era amiga deles, eu não lembro. Pode ser que eles tenham sofrido preconceito, apanhado e tal. Mas era o diabo e a alma. Saía um de branco e um de preto, correndo pelo meio da rua no carnaval. Um trajado de diabo e o outro de alma. Isso ficou famoso. Olha que coisa bacana. Mais um detalhe que a gente não conhecia do carnaval e estamos conhecendo com a professora Lúcia, que olha, eu estou emocionado aqui de estar conversando com a senhora. É uma oportunidade única, ímpar, né, na vida da gente, ter o privilégio de conversar com a senhora, de entrevistar a senhora. Então, eu estou aqui muito feliz. Eu estou como fã, como admirador da senhora. Enfim, para mim Sabe, se eu tivesse dizer assim, qual o momento que você viveu na sua vida mais feliz? Seria esse momento, porque é muito bom a gente poder resgatar essa história tão linda que São José tem. E a gente lembra dos blocos também, dos bichos, né? Onde era de seu Zé Cossino também, o bloco dos bichos. Seu Jaime. Seu Jaime, né? Seu Jaime eu tenho fotos. Aonde... Bloco dos bichos, ele criou feras amestradas. Isso. Eles vinham, cada homem trazia puxava um animal, que era outro homem, claro, e corria atrás das crianças, as feras amestradas, de seu Jaime. Tem mais. Era um ponto dos É blocos, porque não né? lembra, só puxando, acontece. Tinha muitos blocos, né? Tinha. Blocos, chamava blocos de elite, a gente pegava uma carroça, fazia o telhado com tecido, várias. Pelo tamanho do bloco, podia ter várias carroças emendadas na outra, puxada com trator. Ou uma carroça só, no meu esculacho tinha 2. A gente passava, e outra coisa, tem esse negócio de ir para outra cidade, não. Brincava-se aqui. Quem saía para outra cidade eram os índios, as escolas de samba que eram convidadas, mas à noite tinha que estar aqui. A gente brincava o dia todo, a tarde toda, de noite ia para a associação, para o baile. Era um carnaval onde as famílias se reuniam, né? A presença também, o Padre Antônio, uma vez eu cheguei a visualizar, né? O Padre Antônio passeando num dia de carnaval, não lembro qual foi o dia, mas ele passeando e a gente se aproximava dele, pedia a bênção do Padre Antônio. Hoje, Monsenhor Armando, Monsenhor Armando é de Goiânia, estou confundindo aqui, Monsenhor Antônio Barros, na época era Padre Antônio,
E ele passeando juntamente, quem ia do lado dele nessa época, até a Dona Estefânia. A senhora lembra da Dona Estefânia, né? Sei. E os dois caminhando e a gente se aproximava e chegava lá pedir a benção a ele. E ele num dia de carnaval passeando normal, no meio da rua, porque era uma coisa tão boa, tão bonita. Ele, apesar de tradicionalista como ele era, conservador como ele era, austero como ele era, ele dava as lições de moral pra gente, conversando. Ele olhava pra mim, na Semana Santa, se eu tivesse com a blusa colorida, ele fazia, você acha que é uma roupa pra ficar nessa época? Mas eu não entendia o porquê que... É assim mesmo, quer dizer, não estava nem aí. Ele era muito tradicionalista na religião, conservador. E ele saía da casa dele, ia na igreja. A igreja só abria no ato Cinza, né? das cinzas, mas ele ia e vinha, não tinha problema nenhum. Era tudo na paz. Olha, aqui em São José, nessa época, veja só a diferença. Eu tinha toda a vida, eu gostei de... Eu tinha uma equipe de 20 a 25 pessoas comigo. Mas não era catalogado, estudado, não juntava, cadê minha turma vinha? Então a gente começava a idealizar, fazer as coisas. Se juntava aqui, vamos fazer o que hoje? Vamos fazer uma assustada em tal canto, vamos fazer o que? Vamos fazer uma festa em tal canto. A gente se juntava com o promotor público, doutor Hernani Hugo, morava onde é hoje ali perto do cinema, tinha lá escrito Jardim do Senhor, doutor Hernani Hugo morava lá. Era nosso amigo para sair com a gente, pai farra da gente. Doutor Francisco Xavier, juiz de direito, trabalhava no cartório, a gente fazia curso com ele. Delegado de polícia, a gente brincava, chamava Mobral, porque ele, quando ia assinar o nome, tinha Costa, ele errava, botava um B em lugar do C. E ficou Mobral, mas ele não tinha raiva. Então as autoridades não eram distanciadas, não se precisava um advogado para poder falar com o juiz. O juiz ia na casa da gente, a gente na casa do juiz, na casa do promotor. Não existe isso mais. Era uma época mais saudável. Só eu acho saudável, é certo, mas inocente. Inocente. Eu sabia, 16, 17 anos, eu sabia, ouvia falar em maconha. Mas quem é que tinha aqui em São José alguém que fumasse para se saber? Não existia. Se juntava 10, 15, bebia muito. Cerveja, Bacardi, Romontila, né? Campari. Olho d'água. Olho d'água, mas não via se falar nisso. Entendeu? Hoje, isso está banalizado. Tá. É verdade, mas vamos voltando aqui ao carnaval. Aí, além de tudo isso, quando chegava a quarta-feira, era obrigação de todo mundo de tomar a famosa cinza, né? Era? Todos vocês E que outra brincavam coisa, iam. a gente chorava muito na quarta-feira. Chorava, com saudade. É. Chorava. A turma se juntava, e agora? A gente ia fazer o quê? Era tipo um velório, não era? A quarta-feira. O pessoal mais jovem não se ligava muito nesse negócio de igreja. Mas a turma que brincava mesmo, a gente não deu para isso, mas a turma que tinha que tomar cinza, saía todo mundo lá e a gente mangando, rindo, entendeu? Já Mas pensando no era próximo muito ano. Bom, muito bom mesmo. Já terminava o carnaval, já pensando no próximo ano. Sim, porque aí já se começava, a escola já ia pensar. Outra coisa, não tinha esse detalhe aqui do enredo. Não existia esse negócio não, saía batucando. Não tinha que ter uma história para contar, não. Essa eu não sei se é realmente de Goianinha, essa dos cangaceiros, tinha uma história, porque era o volante contra o cangaço. E atiravam com bucha, não sei de quê, fazia lá. Mas dessa vez foi com a arma de verdade. Mas não existia, não tinha compromisso. Acho que a palavra certa é essa. Hoje, o compromisso da pessoa que brinca carnaval
no Rio de Janeiro, por exemplo, é o compromisso de se apresentar bem, de fazer bonito para o estrangeiro, para ser chamado depois, para ser julgado. É brincar com o amor. O morro. Tem uma música que diz o morro... quando derem voz ao morro, o mundo inteiro vai saber. Então, o carnaval saiu dali, dos batuques do morro, a grande maioria. E isso se expandiu pelo Brasil todo, saiu do morro, lá das favelas, que não eram dominadas pelo tráfico. Existia tráfico de droga, mas era uma coisa, é que eu falei, tão escondida. E quando deram voz ao morro, o morro mostrou para que veio. Muito bem. Professora, todos nós lembramos de uma música que fez parte de algo que a gente viveu. A senhora tem em mente algum frevo, alguma música, né? Porque alguma marchinha que marcou a época, que não podia faltar na festa de vocês? Por exemplo, quando a gente vai para um forró, a gente ia para um forró, ou mesmo para um evento, a gente cantava sempre essa, né? Quem parte leva a saudade de alguém que fica. De Carmen Costa, de 1941, essa música. Essa daí era o hino nacional da quarta-feira. Cantava essa música. E a da minha turma era: chegou a turma do funil, todo mundo bebe, mas ninguém dorme no ponto. Era... Era bom demais. Era. E você se recorda o nome de alguns blocos da época? A Mariana, se der certo, eu vou pegar meu computador, que tá tudo lá, vou pegar, viu? Eita, meu povo, estamos de volta com o Engenho da Cultura, nesse dia maravilhoso, um dia dos sonhos de todo comunicador, né? Entrevistar uma pessoa como a professora Lúcia Amaral, né? Ela que tem muita história, tem muita coisa bonita, e a gente tá aqui praticamente tendo uma aula com isso que ela está nos passando. Agora, professora, a gente gostaria de saber da senhora o nome dos blocos que fizeram história, né, em São José de Mipibu, nesses carnavais. Bom, sem separar por categoria, nós temos os Apaches, Tupis Guaranis, nós temos Malandro do Samba, Corsário do Amor, Corsário do Samba, Esculacho, Planeta Coco, Aqui Pra Nós, temos Bloco dos Bichos, a Gabriela e as Depravadas, as Puaras, entre outros que eu não consegui pegar ainda, pesquisar. A senhora lembra, acho que foi Roberto Cajuá, juntamente com outros amigos que formaram um bloco chamado Os Caçacos, que era um Dodge bem grande, e eles andavam ali, eles brincaram, acho que foi 1 ano ou foi 2 anos, Os Caçacos. A senhora lembra? Que na realidade o nome não é Caçacos, mas ninguém pode dizer o nome verdadeiro, né? É só você botar a sílaba tônica para o final, pronto. Caçacos, exatamente. O pessoal do Carvalho, também eu não me lembro o nome dele, de seu Carvalho, irmão de Nelly, entendeu? Roberto Cajuá, Caçaco. Tem mais, porque não deu, não teve ainda como pegar, e muitos já foram. Tem a escola de samba de Laranjeira dos Cosmes. Isso mesmo. Eu não sei, eu tinha ela, mas eu não sei, eu não me lembro mais do nome. Teve um bloco do Olho d'Água, não foi? 1970. Era com era outra escola de samba, nem era os Iúncares, nem Malandro do Samba. Alguma coisa de Esperança, onde saiu uma garrafa imensa do Olho d'Água. Era o bloco do Olho d'Água, era a escola de samba do Olho d'Água, só não lembro o nome completo. Porque ela começou aqui em São José e depois ela foi convidada para Natal, para a Cidade da Esperança. Foi quando ela ficou com esse nome Esperança, mas aqui era outro nome na cidade. Então, mas eu tinha aqui uma lembrança, Bloco da Esperança, eu não sei, mas eu vou saber. Que foi, ficaram 3 escolas com ela.
E por muito tempo essa garrafa imensa ficou em cima do coreto da Praça Aurélio Pinheiro. Ficou lá, eu acho que eu tenho essa foto do coreto com a garrafa olho d'água em cima. Olha que coisa bacana. Aí, já recentemente tivemos também o bloco Última Hora do Professor Dalma, mais ou menos assim, né? Os biriteiros também. O Dimarco do Desmantelo, que chama-se Os Desmantelados, são blocos que já também fazem história também na cidade, né? Fazem parte também. O que acontece com esses blocos de elite é assim, você junta 30, 40 pessoas, faz um bloco. Aí a prefeitura ajuda, já outro ano já é outro bloco com nome diferente. Você entendeu? Não é um bloco tradicional. São aglomerações momentâneas. Entendeu? No caso, biriteiro. O próprio Planeta Coco acabou, né? Não perdurou. Aqui tem o Puaras, hoje em dia, os Mascarados, que já vem de muito tempo. O Índio Mopebu. Sim, eu esqueci de falar nos mobralinos, né? Agora tentar conversar com ele se ele... Tem dois índios hoje, porque desmembrou. José Amador era do Mobralinos, Mopebu, e agora ele é só era o filho de Ferreirão, Na verdade, Zé Amador, o bloco de índio dele, o nome do bloco de índio dele é bem interessante, é Tupinambá. Tupinambás. Aonde tem esse? Aqui pertinho da Travessa Bela Vista. Mas existe? Tá com mais de... Certo, mas quando sai como Tupinambás ou sai como Tupinambá. Tupi-Guarani? Tupinambá. O Tupi-Guarani é do nosso amigo Graciano Pretinho. Ele está em stand-by, né? Ele está parado por um tempo, porque eu não entendi por que não está indo às ruas, né? Porque é um dos mais lindos de São José, que sempre foi muito bem representado, um dos maiores blocos indígenas, né, do Carnaval mipibuense. Eu não sei detalhe o porquê que ele não sai todos os anos, mas aí o José Amador, que já fez parte dos mobralinos, já fez parte também da escola de samba de Valdir, do saudoso Valdir, e também fez parte do Tupi-Guarani. Ele chegou e resolveu aquilo que a senhora estava falando, para não, o amor é tão grande pelo carnaval, que ele resolveu criar o seu bloco de índio, e ele já sai já há alguns anos. Eu tive a oportunidade de conhecer ele, é uma pessoa muito boa, e também conhece muito do carnaval mipibuense. E, inclusive, ele vai estar também fazendo parte aqui do nosso especial do carnaval, o José Amador. Mas é exatamente Tupinambá, é alguma coisa. Ele falou o nome para mim, só que eu não consigo lembrar. Mas a gente vai deixar aqui na descrição do vídeo. Então, os mobralinos, mopebus, é assim? É o do menino do olho d'água, né? Zé do olho d'água. Zé Gonçalo, né? Como era conhecido. Zé de Gonçalo, Zé Bonitinho. Zé Bonitinho. E o Tupinambás. Eu misturei, né? Eu acho que mas o de Graciano faz tempo que não sai. Então o que está vindo no carnaval é Tupinambás mesmo. Isso mesmo. Porque o de Graciano, eu acredito que a última vez que ele saiu foi em 2013, mais ou menos. Foi em 2012 que ele saiu pela última vez. Foi quando ele saiu. O Tupi-Guarani, que é um da família de Seu Manuel Pretinho, aquele que está na Rua do Povo. É aquele bloco tradicional. Tinha também o Bloco dos Bichos, com o Moisaniel do Carvalho, quando ele morava aqui. Eu acho que foi ele quem começou com o Bloco dos Bichos. Aí era Bloco dos Bichos, o de seu Jaime Feras Amestradas. Entendeu? Tinha dois. Eles usavam os bichos, tinham cabeça, os homens botavam cabeça de elefante, cabeça de... Exatamente, Moisaniel de Carvalho criou isso com, se eu não me engano, Cícero Paulino. Não é Cícero Paulino, um senhor que é muito também chegado a futebol. E seu Jaime Feras Amestradas. Entendeu? Esses blocos tradicionais, na Rua Santana, eu não lembro o nome do bloco da Rua Santana, mas tinha bloco da família Tomé e Matias, porque são entrelaçadas. A família Tomé é imensa, a Matias também. Então é entrelaçado, tinha bloco deles, Carnaval do passado. A Rua Santana que tem uma história muito bonita dentro de São José de Mipibu, como uma rua muito festeira, né? Fazia um São João maravilhoso e também não podia deixar de fazer o carnaval. E quanto a Rua Barão do Mipibu é uma rua...
era o centro histórico antigo, a Rua Santana era o centro festeiro. São João, Carnaval, Natal, a Rua Santana se sobressaía. A Rua Santana, era algumas ruas festeiras que tinha. Era a rua que a gente chama a Rua dos Silva, né? Que é aquela rua, hoje que é a da prefeitura. Sim. E tinha a Rua Santana, que era a Rua dos Matias, né? A da prefeitura que chama Rua do Bispo. Rua do Bispo. Que era da família de Candé da Silva, aquele pessoal ali também, que era... Aquela rua sempre foi uma rua muito festeira. Mas a rua de Zé da Silva era famosa. Ruas de Zé da Silva. Na época de junina, eles enfeitavam, começava até lá embaixo. Ao antigo Tetel, que existia um hotel ali, chamava Tetel, entendeu? Rua de Zé da Silva, Rua Santana. Eu acho que são as duas principais ruas, assim, de muita atividade em São José. Muita festa, né? Aí, onde hoje a gente chama de onde é a Rua João Tiburcio, que era conhecido como a Ladeira do Japão. Sim. Né? Ali a Ladeira do Japão, era dali da onde a Gabriela subia, né? E muitos blocos subiam aquela ladeira. Agora, a Ladeira do Japão é por ali que ficavam também os índios. Os índios, né? Que subiam ali. Eu acho que é da rua da Ladeira do Japão. Na Rua do A Fogo. outra rua é assim. É. Eu acho que ali tinha muita ligação com os índios. Exatamente, a rua que a gente chama Rua do Fogo. Eu não lembro o nome. É conhecida tradicionalmente como Rua do Fogo, mas tem um nome também. A Rua do Fogo, a Rua do Fogo, que era a rua de Seu Manel Pretinho. Isso, pronto, ali mesmo. Aí onde hoje é a Dr. Jerônimo, né? Era onde hoje é a Cônigo Lustrosa, que a gente chama a Ladeira do Japão, que é a Ladeira do PA, como passou muito tempo a ser conhecida. Mas aí os blocos carnavalescos começavam exatamente ali. Você sabe por que Ladeira do Japão, não sabe? Não, senhora, é uma curiosidade. Agora eu vou tirar a dúvida agora. É uma maneira de criticar o político, porque descendo ali de Antônio Golinha, Antônio Golinha é igreja, ali era buraco até o final, já para ir para Nísia Floresta. Então o pessoal dizia o seguinte: da maneira que tem, tu vai chegar no Japão. Ah, entendi. É tanto buraco que a gente vai para o Japão. Porque, mas era uma coisa tão séria, porque não trafegava nenhum veículo em época de chuva. Nem carroça de animal passava. Nem nada, não passava, porque era buraco de você ficar assim, na cintura. Aí depois que ajeitaram, ficou a ladeira do PA. Porque tinha o clube. É engraçado que tem a ladeira que sai da igreja, passa pela casa da minha mãe e desce até o PA. Né? Aí vem a Dr. Jerônimo, que é essa que a senhora está falando, a Dr. Jerônimo, que é aquela que sai ali ao lado do Bradesco. Na nossa casa agora. E por que a ladeira do PA? Por que PA? Era Clube Recreativo Popular. Porque tinha um clube, mas eu não sei o motivo. PA, porque ali foi o primeiro clube, não. Depois da associação, foi o segundo clube a ser criado por seu Jaime. Ali aí não era seu Jaime, Manuel Sabino, o pai da esposa de Zé Hilton, que é Ginalda, daquele pessoal. Ele veio para cá, seu Manuel Sabino, e criou um rival da associação. Porque lá só entrava a elite, ele fez um clube popular. Entendi, por isso que era o Clube Recreativo Popular. Não. Era o clube de Manuel Sabino. Acabou. Com o tempo, a Sucam veio para cá e precisava... Sim, acabou, o homem morreu e acabou, ficou lá. Não tinha serventia no caso. Aí a Sucam precisava de um lugar para depósito. PA. Colocou os venenos que usavam para detetizar as casas, entendeu? A antiga Sucam, que hoje é... Fundação Nacional de Saúde. Pronto, aí ficou PA, Posto de Abastecimento, que abastecia de veneno os guardas. Agora eu entendi. Tá vendo? Todo esse tempo eu enganado, professor. Agora Todo mundo achava que era o nome do clube. Recreativo Popular. Não, aí seu Jaime
seu Jaime comprou e tal. Aí, Clube Recreativo Popular seria CRP. Mas sai para onde? Para o PA. Porque aquilo ficou conhecido. Ora, a Sucan ficou aqui o primeiro distrito. Muitos anos. E até as pessoas que depois alugaram lá para fazer festas, né? Já de uns 20 anos para cá, 30 anos para cá, eles falavam, fecha no PA. Propaganda. Pois é. Mas as pessoas, eu acho... Podia até ser a sigla do dono, sei lá. Aí, agora tá vendo como a gente tem várias dúvidas. De uma vez só. De muito mais, né? Várias dúvidas. Essa que eu tinha da ladeira do Japão e essa do PA, eu não sabia. Deixa aí pros ouvintes saber que Lúcia vem com mais novidades. Olha só, amigos... Deixa que Lúcia vem com mais novidades. Mais histórias. É exatamente o que eu ia falar agora, né? Você que está aí nos assistindo, você que está ouvindo a professora Lúcia, aguarde que isso aqui é o primeiro de muitos. A história de São José vai passar toda aqui na tela da TV Engenho Cultural, com essa pessoa ilustre da cidade. Isso orgulho, né? A gente tem que ter orgulho de ter uma pessoa como patrimônio cultural da cidade. Exatamente, a professora Lúcia Amaral, o qual eu me declaro um grande fã, admirador. E a sua obra é uma maravilha. E aguardem que tem muita coisa. Mas a gente vai ficando por aqui com o programa Engenho da Cultura. E a próxima semana, se Deus quiser, estaremos de volta. E aguarde que vem mais e mais programas voltados aqui com a professora Lúcia Amaral. Agora, antes, eu quero só que ela deixe aqui para você que está em casa, ouvindo, para você que está assistindo, o lançamento dos livros, né? Quem quiser seguir ela também nas redes sociais e aguardem e que vem muita coisa, né, professora? Deixa aqui para os ouvintes e quem está nos assistindo um pouquinho do que vem por aí. Vem o blog, vem muita novidade. A gente aguardar as futuras lives, né? Nessas lives que a gente fizer novamente, a gente trata, vai dando uma sequência. Tá com os livros aí para lançar. A pandemia não está deixando que eu saia para me aglomerar, mas a gente vai fazer nem que seja online. A gente vai fazer esse lançamento dos engenhos, o da São José, que está aqui, o nome das ruas. Vamos mostrar aqui, mostra a tela aqui, Esse vai entrar nas livro escolas. aí. Olha, tá vendo aí? Esse é lindo, viu? No rastro dos Mopebus. No rastro dos Mopebus. Na gráfica já tem o nome das ruas, já tem o dos engenhos. E esse livro aqui eu tenho dito muito. É a menina dos meus olhos, ele vai para as escolas municipais. Estaduais? Sim, chega nas estaduais também, né? E nas particulares. Pronto. Vai chegar no mundo todinho. Isso aqui é internacional. Professora, muito obrigado, tá bom, pela sua participação. Queria agradecer aqui em nome de todos nós que fazemos a TV Engenho Cultural, em nome da Secretaria de Cultura de São José de Mipibu, em nome da secretária Mariana, que está aqui, fez questão de estar aqui ao nosso lado todo esse tempo. E queria agradecer. A palavra aqui é gratidão. Muito obrigado. E as pessoas sabem que vem mais por aí, né, professora? Muito obrigada. E eu me sinto honrada por ter conhecido uma pessoa como Mariana. Me sinto honrada. Eu ganhei uma filha, entendeu? Digo muito isso. Eu digo às minhas irmãs que elas têm uma sobrinha de coragem, uma mulher de coragem, uma mulher que... A única que me deu oportunidade nesses anos todos. É por isso que eu estou aqui. Agradecer a você. E estamos aí, no que precisar e eu souber, é para o povo saber. Sabe muito, né, Mariana? Mariana, quer falar alguma palavra aí? Pega o microfone aí, Mariana. Fala aí, vamos agradecer Não, eu só tenho que agradecer. Tá ligado. Eu só tenho que agradecer a Lúcia cada vez mais. A nossa troca é assim diária. Nossa pandemia foi assim todos os dias, no telefone, trocando informações, trocando experiências. Claro, ela me dando mais experiência, né? Que eu não sou nada à frente dela. Eu acho que Lúcia é realmente um patrimônio para a nossa cidade. É a única que sabe hoje da nossa história. Claro que as pessoas da época dela vai saber alguma história, mas ela tem uma pesquisa, ela tem um trabalho de 15 anos ou mais aí
para falar, e eu acho que esse trabalho tem que ser evidenciado, tem que ser valorizado e dado a sua visibilidade. Vem aí os livros, né? Não só para as escolas, nós também vamos fazer o lançamento para que as pessoas que se interessem venham até ela, né? Adquira seu livro, receba o autógrafo dela, porque realmente ela é uma figura ilustre da nossa cidade. E eu só tenho a agradecer a você, a Zé Galê, que faz nosso programa com muito amor, com muita dedicação. Ele ama essa história, a nossa história, e eu acho que precisamos cada vez mais dar visibilidade a uma história tão rica, né? Que é a nossa história. Então, obrigado e espero que todos tenham gostado do programa e espero que venha muito mais aí. É isso aí. Muito obrigado, viu, gente? Valeu, meu povo! E a gente tá de volta na próxima quinta-feira. Bom, dando sequência à nossa caminhada pelos carnavais do passado, eu gostaria de complementar essa narrativa com mais alguns blocos que eu consegui através de amigos. Entre eles, Tonho Fagundes, que sempre está ali a postos. Quando eu solicito, ele é amigo, ele colabora, ele gosta de ver as coisas de São José progredirem, aparecerem. Então, mais alguns blocos. As Negas Baianas. Era um bloco, não era bem um bloco, era um grupo, um aglomerado de homens e mulheres, muitas vezes famílias, quase sempre da mesma família, que se vestiam com roupas coloridas, roupas compridas, talvez se reportando alguma história antiga das baianas, na sua origem. Baianas da Bahia. É apenas uma opinião. Então, as negas baianas, que não era negra, eram negas baianas, saíam com atabaques, tambores, coisas, instrumentos mais rústicos. Então, à tarde, saíam pelas ruas de São José. E onde elas pararam para dançar, onde elas paravam para dançar, o povo, a população se aglomerava e aplaudia. Então, é um aglomerado carnavalesco. Depois vieram os corujas. Esse bloco era um bloco de elite. Surgiu nas décadas 60, 70, nos tempos áureos de Roberto Carlos, nas velhas tardes de domingo, com o programa que ele tinha na TV, ainda em preto e branco. Então surgiram os corujas. E meu irmão Essinho juntou vários amigos e fundaram o bloco Corujas. E esse bloco, eles faziam bailes pré-carnavalescos para angariarem alguns fundos para o carnaval, quando eles saíam pelas ruas, nas suas carroças puxadas a trator. Mas não era simplesmente carroças puxadas a trator. Eram carroças belas, enfeitadas. Até o tratorista também tinha sua roupa adequada. Então, os corujas. Tem até uma música da época da Jovem Guarda, que era o programa de Roberto Carlos, na TV Record, se eu não me engano. Em contrapartida, eu também tinha meu grupo, criei as Candinhas. Não porque nós falávamos da vida alheia, mas porque falavam de nós, das nossas extravagâncias de adolescentes, como hoje a gente intimamente censura algumas atitudes das adolescentes de hoje em dia. Então, criamos as Candinhas e tomamos como madrinha
a senhora Madilene, que era a esposa do tenente Derossi, tenente do Exército, que morava aqui. Quando aqui o Exército estava atuante na abertura de estradas, pavimentação, etc, etc. Então, a esposa do tenente Derossi, que morava ali onde é hoje a Fundação Sabata. Então, Madilene era a nossa madrinha, e temos fotos desse bloco com minhas amigas, muitas delas, eu não vou citar aqui porque eu posso esquecer, mas a foto diz tudo. Então, criamos as candinhas, não para ser adversária dos corujas, mas para competir inocentemente, as candinhas. Depois vieram as fofoletes, era um grupo de pessoas com as filhas de Nina Salles, de Margarida Ribeiro, e outras que eu não lembro porque eu não fazia parte, que nós éramos de outro bloco. Era uma competição sadia, não brigávamos. Então, as fofoletes, eu lembro muito bem das meninas de Nina Salles e de Gorete Ribeiro. Lembro muito bem. E gostaria de fazer um adendo, uma complementação, que a escola de samba, que saiu com a garrafa do Olho d'Água, garrafa imensa, era escola de samba do Olho d'Água. E ela foi dirigida, organizada, claro, com as benesses da família Dantas, que autorizaram a usar o emblema Olho d'Água. E foi um rapaz que morava na cidade da Esperança, eu agora não lembro o nome dele, ele foi quem organizou. Então, além dos malandros do samba, dos iúncares, havia também a escola de samba do Olho d'Água. Anos 70, esse ano 70, essa década marcou São José com tudo do melhor na cultura, sem ter apoio mesmo, sem ter uma secretária de cultura, sem ter verbas. Não vamos estabelecer paralelo, porque hoje as coisas têm uma cabeça que comanda. Na época, éramos nós mesmos. Entendeu? Havia talvez algum auxílio, alguma ajuda. Acredito que sim. Mas bloco de elite não. Todos se cotizavam e faziam. Bem como gostaria de complementar, que eu agora aqui não me lembro do nome da escola de Laranjeira dos Cosmes. Escola de samba de Laranjeira dos Cosmes. Até pouco tempo eu tinha essa foto, mas infelizmente o meu HD externo queimou e eu perdi muita coisa. Mas os familiares de Uracinda, que era o pai delas, das filhas, o esposo de Uracinda, era um desses cabeças da escola de samba de Laranjeira dos Cosmes. Então, meus queridos amigos, poderá haver mais blocos, sim, mas eu apenas falei do que eu me lembrei, do que eu vivi a partir da década 69, 70, 73, 74, certo? Quando a gente participava ativamente, fazendo, um grupo de rapazes e moças fazendo o carnaval, como outras festas também. Então, eu, mais uma vez, quero renovar meus agradecimentos a Mariana e ao senhor José Galego pela oportunidade que estou tendo de poder falar nisso. Tinha fotos, e eu vou enviar as fotos que eu ainda tenho, e se eu ainda tiver alguma foto, vou enviar, para que seja complementada essa façanha que a gente ousou fazer, buscando os caminhos dos carnavais do passado. Muito obrigada.